Paz e graça mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Este é o canal Voz do Reino Angola. Bem, hoje nós abordaremos um tema que tem despertado muita discussão entre crentes e descrentes. Bem, o tema de hoje é a Bíblia e a ciência, conflito ou harmonia. Bem, para discutirmos esse assunto tão relevante, temos dois convidados especiais que estarão aqui conosco abordando os seus ideais a respeito do tema supracitado. Bem, irmão, seja bem-vindo. Muito obrigado, graças a Deus. Como é que estás? Eu estou bem, graças. E o nosso amado como é que está? Também na mesma graça. Amém, amém. Bem, com muito respeito, pode se apresentar aos nossos telespectadores? Amém. Eu sou o irmão Frederico, mais conhecido como irmão GFT, e sou um dos convidados para tratar acerca do assunto. Bem, e do outro lado nós temos também o nosso convidado, o Dr. João Diniz. Dr. João Diniz, seja bem-vindo mais uma vez. Graças a Deus, muito obrigado. Como é que estás? Não, eu estou bem, graças a Deus, sem problemas. Amém. Bem, louvamos a Deus por isso. Amém. O objetivo deste debate não é criarmos vencedor nem vencido, mas sim termos uma conversa profunda, respeitosa e harmoniosa. Então, seja bem-vindo mais uma vez e se inscreva nesse canal. Bem, nós vamos já ao assunto que nos trouxe cá. Bem, começo com o Dr. Frederico, o nosso líder. Dr. Frederico, na sua opinião, a Bíblia e a ciência, conflito ou harmonia? Bem, eu creio que não há conflito. Não há conflito porque Deus é o Criador, né? É o autor das Escrituras e também é o Criador do Universo. Então, desde que o homem compreenda os limites da ciência, né, e saiba aplicá-la, acredito que não há nenhuma contradição real entre ambos. Amém, amém. Aleluia. Então, subentende-se que a Bíblia e a ciência não há nenhum conflito. Não há conflito, desde que cada um seja aplicado no seu devido lugar. Ok. Exato. Tá bom. Sim. E Dr. João Diniz, qual é a sua posição com relação ao tema? Bem, obrigado pela oportunidade dispensada. Bem, na verdade, realçando sobre a Bíblia e a ciência, né, que muita gente às vezes tem pensado que são temas que entram em conflito ou em desavença um contra o outro, mas não há desavença nisto. É simplesmente nós temos Deus como Criador de tudo e temos a ciência como descobridor das coisas que Deus criou. Simplesmente é desta vertente aqui que nós vamos poder nos basear, velando Deus como Criador e a ciência como descobridor. Ok. Sim, sim. Bem, louvamos a Deus por isso. Deus abençoe grande e fortemente. Bem, irmão Frederico, um cristão pode confiar na ciência? Essa pergunta é bastante interessante, mas em minha opinião, sim, o cristão deve sim confiar na ciência. É com base na ciência que nós temos desenvolvimento nesse mundo, um mundo onde, segundo a Bíblia, Deus criou cheio de mistérios. Então, de acordo com a ciência, nós estamos a descobrir avanços na medicina, avanços na agricultura e avanços em N partes, né, do nosso desenvolvimento social. Mas aqui alertar que é necessário, né, compreender os limites dela, para que um não deve tirar o lugar do outro. Exatamente. Esse é o meu posicionamento com base nessa questão. Amém. Vamos a Deus por isso. Glória a Deus. Dr. João Diniz, queiras comentar? Se eu desejo comentar mais um pouco, é se o cristão deve confiar na ciência ou não. Bem, a ciência, né, ela vela sobre conhecimentos por base de experimentação e por teorias também práticas. Já o cristão é alguém que deposita, né, tem a sua confiança na fé. Nós temos, a Bíblia vem nos dizendo que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então,
O cristão deve saber se posicionar consoante a ciência, porque se não saber ter o equilíbrio da ciência com a fé, vai entrar em desavença. Então, aonde o cristão tiver a oportunidade de fazer as coisas com base no que a ciência diz, pode lá fazer. Na verdade, também tivemos muitos cientistas que também tinham fé, a não só do seu trabalho como cientista, também exerciam trabalhos como cientistas e também tinham um lado acerca da fé. Quer dizer que pode-se confiar na própria ciência. Sim. Ou seja, quer dizer que o cristão deve confiar porque já houve muitos cientistas cristãos. Sim, pode confiar porque já houve muitos cientistas cristãos e também a ciência não nos limita da fé. Ela também nos ajuda a continuar ou a descobrir algumas coisas que podemos aplicar à nossa fé. Amém. Louvamos a Deus por isso. Bem, está sim. sendo uma bênção muito grande. Vou continuar consigo. Dr. João Diniz, os 6 dias da criação devem ser entendidos literalmente? Bem, os 6 dias da criação, apesar que dentro da Bíblia existe, além da interpretação literal, também tem outras interpretações, sim, devem ser entendidos na minha posição. O texto nos fala de dias que tenha sido abrangente 24 horas. Então, ali sugere de uma sequência, fala de uma sequência histórica da criação. Não simplesmente pode ser entendido de uma forma literal, mas sim de uma forma sequencial, histórica da criação. Ok. Doutor Frederico, qual é a sua opinião com relação a essa pergunta? Ok, graças a Deus. Bem, a minha opinião, né, é que apesar de que existem muitos cristãos que entendem os 6 dias da criação de forma literal, baseado no texto bíblico, eu recordo-me de que no original a palavra não existe. Ele diz assim, foi Deus ao criar as coisas, né? A verdadeira linguagem dizia que foi à tarde e amanhã um dia, porque o não existe de forma literal. Então, limita, mas já são coisas, fala de períodos. É por isso que, apesar de que muitos entendem como dias literal, como segunda, terça, quarta, normalmente está a falar de períodos, né? Está a falar de período da criação. Bem, mas o mais importante aqui não é fazer distinção se os cristãos que estão a entender de forma literal estão errados ou os que estão a entender que seja um período da criação estejam errados. O mais importante é que Deus é o Criador de todas as coisas e Ele fez de acordo com períodos de tempo. Esse é o meu posicionamento. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus por isso. Olha, está sendo uma bênção muito extraordinária estar aqui com os meus 2 convidados, tratarmos desse assunto muito polêmico. Nós sabemos muito bem que durante a história da humanidade, muitos cristãos fugiram-se de seguir a ciência. Alguns diziam que a ciência e a Bíblia não há nenhuma harmonia, então eles escusam-se, simplesmente optam na Bíblia Sagrada. Bem, então, de acordo com essa conversa tão profunda, estamos a ver que há alguma coisa diferente no que diz respeito a muitos que acreditam. Bem, Dr. João, ou seja, Dr. Frederico, continuo consigo. Bem, a ciência pode explicar os milagres bíblicos? Ei, Jesus Christ. Bem, a ciência, com base nos milagres, encontra-se limitada. A ciência não pode explicar os milagres, porque os milagres estão além da ciência. É por isso que nós chamamos de milagres. São milagres. Algo extraordinário. É algo fora do comum. O que a ciência faz é trazer bases para explicar exatamente fatos, que é para explicar um fenômeno. Mas, com base nos milagres, eu acredito que a ciência ela vai tentar, vai sempre estudando, mas quando se diz de milagre, a ciência
não explica. É aqui onde a ciência É limitada. Exatamente. Aí é limitada. Imagina só que Jesus, ao andar, né, por cima das águas, nós podemos até dizer, não, naquele momento, Jesus, ou seja, nós sabemos que um corpo humano é mais denso do que a água. Então, pisar na água, nossa tendência é flutuar. Exatamente. É por ali que a ciência aqui ainda não Perde. aquilo mesmo é um milagre. Perde rede. Ok. Também, né, quando Jesus transforma a água em vinho, bem, quimicamente falando, né, é muito mais fácil transformar o vinagre, ou seja, o vinho em vinagre. Agora, a água em vinho já é muito complicado, porque são coisas diferentes, muito diferentes. Há uma passagem na Bíblia que vamos ver na multiplicação dos pães. Exatamente. São 5 pães e 2 peixes. São 5 pães e 2 peixes. E olha a multidão de pessoas que comem. E para ficar mais claro, a Bíblia diz que ainda sobejou. O que significa que as pessoas ficaram repletas. Isso só tem que ser um milagre. É só mesmo um milagre. E então a ciência aqui explicar, ela não vê como explicar esse fato. Sim. Mas que aconteceu, realmente aconteceu. É por isso que nós dissemos no começo que se o cristão compreender a Bíblia e ela interpretar corretamente, sim, e pegar a ciência, praticá-la corretamente, ele verá que não haverá nenhuma contradição. Exatamente. Ok. É isso aí. Bem, agradecemos pela posição do nosso querido Frederico, uma posição fantástica. Glória. Bem, queremos também ouvir ainda a opinião do Dr. João Diniz. Dr. João Diniz, o que tem a dizer a respeito dos milagres? Bem, concordo muito com a posição que o homem de Deus, Jefté, acabou nos explicar aqui. Na verdade, Deus ele tem o domínio das leis da natureza e é óbvio que ele pode agir, tem poder quando ele bem quiser, ou seja, pode manifestar os seus poderes na natureza quando ele quiser. Agora, dizendo que a ciência pode explicar os milagres de Deus, na verdade, como um cristão, na verdade, como alguém também que tem um pouquinho de conhecimento sobre a ciência, digamos que não. A ciência trabalha por observação, experimentação e por fatos teóricos e práticos. Já a fé não. A fé ele faz uma coisa que vai acontecer sem acontecer. É crer no impossível. É crer no impossível. Nós vimos aí o Senhor Jesus Cristo, né? Dizer a alguém que está doente, que já está, praticamente disseram que não vai, ele já morreu. E chegou mais alguém que disse, não, está doente. O Senhor até disse, não, vamos lá. Ele disse, não podes ir para a minha casa porque eu sou alguém impuro, fala só alguma coisa. E o Senhor disse a própria coisa e aconteceu. Será que a ciência consegue explicar isso? A ciência aí vai ver que tem que internar, tem que fazer algumas intervenções médicas. Só assim, ninguém cura sem lhe tocar. A título de exemplo, do Dr. João Diniz, sim. É a mulher do fluxo de sangue. De facto. É isso lá. E a ciência tem argumentos para explicar esses tipos de hemorragia. E vem dizer que para estancar isso tem que ser feito alguns fármacos. Mas é algo que aconteceu instantaneamente. Aí a ciência não tem como. Ele só tem que acreditar e sair lá. E a Bíblia claramente diz que a mulher já gastaram muito. Sim. À procura de solução para que o seu problema seja resolvido. Mas infelizmente, de facto, não houve solução. Não houve. Ainda ia pior. Isso quer dizer também, se a própria ciência nos tira, né, as nossas riquezas, a Bíblia nos dá. Okay. Porque ela começou a ter saúde desde o momento que o seu sangue estancou e as coisas aconteceram. Se encontrou com Jesus Cristo. Sim. Nós sabemos que Jesus é a cura. Jesus é a solução de todo ser humano. Sim. Até o mais impressionante sobre esse milagre é que a mulher simplesmente só tocou na orla de Jesus. Ela só tocou na orla. Tinha fé e foi. Tocou. Jesus disse, alguém me tocou. Mas tinha muita multidão aí. Tinha muita multidão, sim, mas alguma coisa muito interessante é que quando alguém tem um objetivo, né?
ela vai ao seu objetivo e tudo pela fé acontece. Tudo Amém. pela fé acontece. Louvamos a Deus por isso, irmão Diniz. Muito obrigado pelo seu argumento. Bem, nós vamos dar uma curta pausa e voltaremos brevemente. Não saia daí, se inscreva nesse canal e ative as notificações. Junto. Ora viva, estamos de volta, agradecemos pelo carinho da sua audiência, estamos na segunda parte do nosso programa. Bem, nós estamos a falar sobre a ciência e a Bíblia, se porventura há conflito ou harmonia. Bem, os nossos dois convidados já falaram muita coisa no primeiro tempo e nós estamos da sequência no segundo tempo. Dr. João Diniz, a fé cristã é irracional? Bem, a fé bíblica não é irracional. Ela possui razões para que todo cristão possa nela crer. Temos Cristo como o centro de toda a doutrina bíblica, dentro da Bíblia Sagrada. Então, Cristo vem ser o centro de toda a nossa razão, de todo cristão. Não, a fé cristã não é irracional, porque quando eu creio em Cristo, aí tenho muita razão para depositar a minha fé nele. Quando eu creio em Cristo, eu vejo Cristo como o solucionador dos meus pecados, dos nossos pecados. Quando eu creio na obra de Cristo, eu tenho Cristo como alguém que purificou os meus pecados. Alguém que me garantiu salvação. Então, isto é uma razão com que a minha fé pode ser depositada. Ela não é irracional, a fé. Bem, aqueles que dizem que não creem na Bíblia é ser atrasado. Bem, aqueles que dizem que querem na Bíblia ser atrasado, na verdade, eles estão em outro posicionamento. Okay. Eles consideram mais a ciência, né, do que a fé cristã. Eles depositam as suas coisas não nos bens materiais, baseiam-se a sua fé nos factos e não simplesmente naquilo que o Senhor Jesus vem nos dizer dentro da Bíblia Sagrada. Amém. Obrigado. Obrigado, doutor João Diniz. Sim. Doutor Frederico, o que tens a dizer? Bem, o meu posicionamento acerca dessa questão é que a fé bíblica e a razão, elas não são inimigas. Isto porque, ao longo da história, né, muitos cristãos, eles também contribuíram para a ciência, o que significa que eles também trabalharam com a razão, apesar da fé que eles tinham no seu coração. Então, a razão, ela é uma qualidade, né, que nós devemos aplicar sem ferir a fé. É por isso que a razão é uma qualidade mental, é algo que Deus colocou no homem. Tem-se dito que Jesus, ao morrer na cruz, ele tira os nossos pecados, não a nossa mente, não a nossa sabedoria. Então, na medida que a gente vai avançando, né, há muitos que dizem, não, todos que estão na igreja são pessoas que não batem bem. E isso são arcaicos. Isso é a pura mentira. Os amantes da ciência sabem que há um evangelista chamado Torricelli. Ele foi evangelista, né, mas também um cientista. E até hoje ele deixou uma fórmula que é muito aplicada em física. Quer dizer, é um homem de Deus, é alguém que cria em Cristo, mas aplicou a razão. E eu tenho dito assim, quando a pessoa tem fé em Deus e sabe as suas razões, aquele cristão é inabalável. É por isso que a Bíblia fala de conhecimento. O conhecimento torna o homem inabalável. Você constrói a tua casa na rocha. Então,
cristãos, a razão do bem aplicada, ela não faz com que a fé não tenha valor. A fé e a razão, elas não são inimigas. O que nós devemos fazer é que a gente precisa compreender o papel de cada um deles. E só assim a gente vai viver uma fé com muita sabedoria. Amém. Louvamos a Deus por isso. Está sendo uma Aleluia. grande experiência estar aqui. Realmente, confesso-vos que estou aprendendo muita coisa convosco. Amém. Bem, está sendo uma bênção muito grande. Glória a Deus. Doutor Frederico, quanto mais a ciência avança, menos precisamos de Deus? Não. Quanto mais a ciência avança, eu acredito que precisamos mais de Deus. Porque quanto mais o homem sabe, mais ele compreende o vazio que esse mundo possui. Quanto mais a gente vai sabendo acerca dos fenômenos que acontecem nesse mundo, mais necessidade de um ajudador, de um protetor a gente terá. Então, o saber muito, tem se dito assim que o limite do conhecimento é Deus. Deus é o limite de tudo. É por isso que ele diz em Apocalipse capítulo 13, se a mente não me atrai, ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tem-se dito que o fim é ele e o princípio também é ele. Nós podemos investigar muitos fenômenos com a ciência, até podemos ter domínios de como curar um câncer, de como curar algumas doenças, mas sem Deus nós não estaremos a fazer nada. Porque mesmo essa matéria, essa mentalidade, esse conhecimento que temos acerca das coisas, é ele quem vem nos ajudar. Então, a ciência, o avanço da ciência não pode tirar a necessidade de compreender o Criador. Ele é que está por detrás disso. Okay. Eu acredito que o homem tem que ter mais sede de Deus na medida que ele vai sabendo. É por isso que Deus ele fala, né? O meu povo está sendo estudo porque lhes faltou conhecimento. Sim. Há um cientista recentemente que ele diz assim, eu fui muito crente, mas desde que eu conheci o espaço, se eu for mais descrente, então eu sou muito ignorante. Quer dizer, quando a gente olha esse vazio, dá para ver que existe alguém que fez, alguém que colocou cada coisa no seu devido lugar. Então, a ciência está a avançar para explicar os fenômenos que ele já fez. É por isso que não vai ter necessidade da gente excluir Deus, porque ele está na razão da ciência a começar até hoje, lutando, pesquisando os fenômenos que ele fez. E eu acredito muito, segundo Salomão diz assim, a glória de Deus é encobrir em mistérios, mas as dos reis é investigar. O que significa que Deus fez esse mundo cheio de mistério para que haja mesmo homens que procuram investigar, estudar. Exatamente. E ali onde a ciência vai avançar. Okay. E eu acredito que a necessidade que nós estamos a passar aqui é para não deixar o homem parado. O homem precisa mesmo sondar. E é o momento que chegaremos no sítio que a gente diz, não, aqui só tem que ser mesmo com Deus. Aí mostra o limite da ciência. Aí mostra o limite da ciência e começa a grandeza do nosso Criador. Sim. É por isso que nós estamos a lutar, estamos a lutar com nossas forças, nosso conhecimento tão pequeno que nós ainda possuímos, para tentar explicar alguns fenômenos, mas chegará um momento que a pessoa mesmo reconhece, não, aqui o que eu sei não vai passar. A título de exemplo, foi na época da pandemia Covid-19. Exatamente. Na Covid-19, aqueles que estiveram confinados procuraram buscar a Deus. E há índice, ou seja, há historial que diz que na pandemia as pessoas buscaram mais a Deus. Com certeza. Procuraram mais o Criador. Exatamente. Foi essa fase que despertou muita gente. Porque eles notaram que afinal, uau, como é que a ciência não previu isso? Sim. Porque isso faz parte do movimento dessa terra. E a ciência, ao tentar explicar, eles poderiam se calhar prever. Por isso que tem alguém que ficou muito chateado. Não, vocês deviam prever isso. As pessoas não deviam morrer. Só que quando já entramos lá, nos apagões de surpresa, as pessoas deram conta que a única saída é Deus. Eu já assisti muitos vídeos até no hospital, pessoas a clamar, queremos os pastores aqui. Isso aqui é mesmo algo que nós não estamos a compreender. E graças a Deus, de acordo com os avanços da ciência, descobriram, se calhar, algumas bactérias e acomataram. Vamos para sanar aquela vírus. A pandemia. Amém. Com certeza. Bem,
Louvamos a Deus por isso. Graças a Deus. Tá bom, tá bom. Glória a Deus. Doutor João Didi, o que é que tenhas a dizer sobre o avanço da ciência? Olha, falando sobre o avanço da ciência, eu quero começar o seguinte: a ciência só está onde está porque isso já foi dito por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, por Deus. Porque ele disse que haverá tempos que a ciência há de se multiplicar, isto é bíblico. Então, se a ciência está a andar neste ponto que hoje está, é porque o Senhor já viu isso antes das coisas se acontecerem. Ou seja, antes que o nosso universo desenvolvesse, né, está nesse ponto, nesse clímax onde a ciência está, novas tecnologias, novos avanços na área da agricultura, já se vê muitas coisas artificiais e muitas coisas não simplesmente natural. Eu quero dizer assim, quanto mais o universo, né, vai se expandindo, isso leva mais também as pessoas a depositarem ou ainda admirarem o que é aquilo que é a sabedoria de Deus. Porque quanto mais o universo fica grande, é a sabedoria de Deus que está indo operando, que está indo avançando. Porque estes cientistas, a Bíblia diz que todo homem vai lá projetando, mas o realizar é mesmo da vontade de Deus. O homem são as preparações. Sim. E quem executa realmente é o Criador. É o Criador. É assim que estão as coisas. Eles não vão além do limite que ele estipulou. Quando alguém viola esses limites, é sancionado da parte do Senhor. Nós vimos aí povos que tentaram violar os limites, né? Sodoma e Gomorra tentou violar os limites. Na época de Noé, o povo tentou violar os limites e houve uma intervenção. Então, nessa nossa época, a ciência está ainda onde está, porque aí o Senhor quer que esteja nesse ponto. E Então, ele já disse isso. então subentende-se que quanto mais a ciência avança, precisamos mais de Deus, não é isso? Sim, sim. Quanto mais a ciência avança, precisamos mais de Deus. Na época da pandemia, havia os zunzuns que o vírus foi criado, Sim. né? No laboratório No chinês. laboratório foi propagado o vírus e, como consequência, acometeu muita gente em morte. Então, Ceifou muita gente. ceifou muita gente. Então, foi também nesse dado momento que muita gente precisou de Deus. Sim, sim. Então, quer dizer, multiplicou-se a ciência e também muita gente está se multiplicando, vindo no Senhor. Sim. Subentende-se que algumas vezes o homem só procura Deus no desespero. De facto, muita gente vem no Senhor no desespero. Muita gente. Quer dizer que o desespero também é uma escola. O desespero também é uma escola, porque aí ele faz lembrar que existe uma solução. Uma força maior. Uma força maior, um solucionador dos seus problemas. E esse aqui é Deus. Amém. Sim. Muito obrigado, Dr. João Diniz, pela sua explanação inteligente, respostas sábias, bonitas. Pois, Homem de Deus FT, acredita que existe algum limite para a ciência? Graças a Deus, obrigado, homem de Deus, pela questão. Eu realmente creio que sim, existe sim algum limite para a ciência. A ciência, ela se ocupa em estudar os fenômenos observáveis, mas ela não compreende, né, coisas como significado, principalmente o nosso significado da raça humana. Por que estamos aqui? Nós saímos da onde? de onde vamos? Estamos aí para onde? Essas perguntas a ciência ela não consegue compreender. Depois tem né, o significado da vida. Afinal, qual é o significado da vida? Não tem uma fórmula para... Mas a título de exemplo, por que muitas pessoas morrem? Exatamente. Sim. Depois da morte vão O que acontece após a pessoa morrer? A ciência ela não explica. É aqui onde entra o seu limite. Okay. Então, ao falar sobre ciência e compreendemos o limite, não tem como nos escapar da fé. A ciência é limitada. Ela vai explicar fenômenos observáveis. Pode explicar nossa idade. Ele pode explicar, né, a nossa idade, nossa etnia,
mas aonde nós estamos aí, ela não consegue explicar. Por que, né, a bandidagem, então, a vida negativa que muitas pessoas levam, a ciência ela não concorda com esses aspectos, mas por que ela não concorda? O que está na essência disso? O que está na base dele se comportar assim? Né? Nasceu com um distúrbio, ele aceitou ser assim. Como é que será que eles lhe enviaram assim? Não, a ciência ela não consegue explicar isso. Eu conheço pessoas que têm de tudo para não ser gatuno, mas roubam. Conheço pessoas que têm de tudo para ser gatuno, mas não roubam. Então, é muito difícil a ciência nos dar uma explicação clara sobre isso. Principalmente, né, quando se trata sobre a nossa genealogia. Chega um momento que a ciência pergunta onde nós estamos a sair. Né? Por que estamos aqui? Viemos como aqui? Será que é isso mesmo a junção entre os pais e mamãe? Nascemos? Os cromossomas, então, estamos aqui realmente para fazer o quê? Né? Porque depois de tudo, né, a gente compreende que todas as coisas que construímos aqui vamos deixar. Mas por que isso acontece? Cadê a ciência para nos explicar, afinal, o que estamos a fazer aqui? É claro que ele aí para e começa, então, a nossa fé em algum Criador que um dia ele está a esperar que os seus filhos voltem para casa. Né? Os filhos um dia voltarão para casa. E essa parte que, né, a ciência ela não vai falar, porque ir para casa como? Amém. Então, esse aqui é o posicionamento. Muito obrigado mesmo. Glória a Deus. Obrigado. Yes. Doutor Frederico, tens uma pergunta a fazer para o irmão Dinis? Graças a Deus, realmente tenho. Tenho sim uma pergunta para fazer ao homem de Deus. E a pergunta é o seguinte: homem de Deus, qual é o maior erro que um cristão pode cometer ao discutir ciência? Ok, obrigado pela questão que me foi dirigida. O maior erro que o cristão pode cometer é ignorar factos bem estabelecidos e interpretar a Bíblia de uma maneira superficial. Isto também vem nos dizer que tanto a palavra quanto a criação de Deus, ambos os cristãos devem estudar. Desta feita, o próprio cristão não entrará em discussão, tanto a ciência quanto a Bíblia Sagrada. Amém, louvamos a Deus por isso. Doutor João Dinis, quais são as suas considerações finais? Tens um minuto? Bem, as considerações finais que eu gostaria de passar para você que está ali em casa, nos assistindo, mais uma vez, é o seguinte: não ignorar a ciência e também não ignorar a Bíblia Sagrada. Eu falo isso na vertente de você cristão ali, porque já tem se dito atualmente que cristão não pode estudar muito, porque o Senhor Jesus Cristo não estudou. O cristão não pode estudar muito porque a maioria que andaram com os discípulos, ou seja, com Jesus Cristo, não estudaram. De facto, isso vem ser uma forma errônea, uma forma errada. Eu não lhe aconselho a se posicionar em Cristo desta maneira. A Bíblia vem dizer que existia cristãos que eram estudiosos, assim como o apóstolo Paulo. Existia naquela época seguidores de Cristo que eram estudiosos. Assim, também nesta nossa época existem cristãos cientistas, existem cristãos dotados em conhecimento científico e também cristãos dotados em conhecimentos teológicos. Ambos nos ajudam a caminhar na fé. Não entra em desavença. Então, você que tem a oportunidade de fazer teologia, faça. E você que tem a oportunidade de fazer ciência, faça. Mas não menospreze quem faça uma das coisas. Graças a Deus, fica ligado. Então, muito obrigado pelas suas considerações finais, Dr. João Dinis. Agora, Dr. Frederico. Dr. Frederico, quais são as suas considerações finais? Tens um minuto. Obrigado, homem de Deus. Realmente, acompanhando que está aí, né, nos assistindo, a ciência é uma ferramenta muito importante para compreender o nosso mundo. Nosso mundo, eu digo nosso mundo porque, né,
nós vivemos nesse mundo habitável e aqui encontra-se muitos fatos que a ciência nos ajuda a compreender. Então, não ignore a ciência, né? Não diga que quem estudou está endemoniado. Não diga que é do diabo estudar. O estudar não é do diabo. Na verdade, o conhecimento, ela nos ajuda a se defender também de algumas coisas, né, desnecessárias. Eu acredito que se os irmãos, né, leram a história da consagração de Bezalel para que ele né, fizesse a obra que Deus mostrou para Moisés, a Bíblia diz que Deus indica a Moisés e diz assim: Moisés, vai até Bezalel, porque eu enchi aquele homem do Espírito. Do meu espírito lhe enchi também de conhecimento e de ciência. O que significa que a ciência nos ajuda a compreender esse mundo e a transformar as coisas desse mundo. Lembra-te que na nossa natureza nós não mudamos nada. Ou seja, nós não criamos nada. Apenas transformamos aquilo que Deus já fez. E isso aqui, é claro, é possível com o conhecimento que a ciência nos passa. A ciência não vai te desviar. A ciência não vai te fazer ser incrédulo. Não, você deve compreender o limite dela e aonde você deve aplicar o conhecimento espiritual. Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus por isso. Bem, aos nossos telespectadores, agradecemos aos nossos convidados, o Dr. João Diniz e o nosso líder Frederico. E a todos que nos acompanharam, que este tema edifique a sua vida, incentive você a tomar uma atitude positiva, controlar as suas emoções e dar por conta que estudar a ciência do jeito que os nossos queridos irmãos fizeram menção não atrapalha a sua vida cristã e nem também a Bíblia atrapalha a ciência. Que haja uma harmonia, que você consiga, de certo ponto, escolher os dois lados com muito respeito e cuidado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até o próximo episódio. Junto.